Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Bruna, esse é o seu canal de resumo de séries turcas. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal se ainda não for inscrito. Feito isso, para pro vídeo. O episódio começa com Ira e Ekta no quarto. E Ekta levou Ira à força para o quarto, pois quer mostrar a Ira quem ele é e diz para Ira que esperou muito tempo para fazer isso, mas que agora vai mostrar para Ira quem é ele. Ira estava muito assustada e pede constantemente para que Ekta não chegue perto dela, mas Ekta não liga para as palavras de Ira e diz para Ira que ela é a esposa dele e que quer que ela seja dele. Ira então dá um golpe nas partes baixas de Ekta e consegue fugir para a porta. Mas assim que ela chega na porta, Ekta vai atrás dela. Ira então pega um vaso que estava em cima da mesa e quebra ele na cabeça de Ekta, fazendo com que ele desmaie. Ira então tranca a porta do quarto, deixando Ekta preso lá dentro. Ira então fica muito nervosa, ela vai até a cozinha e pega uma faca que estava dentro da gaveta e diz para si mesma que se Ekta sair do quarto, Ira então pensa melhor, ela então liga para a polícia e diz para a polícia que Ekta a atacou e pede para que a polícia atire dali. A polícia então diz para Ira que vai protegê-la e pergunta para Ira se ela está bem e pergunta para Ira aonde Ekta está nesse momento. Ira responde que trancou Ekta dentro do quarto. A polícia então diz para Ira que se ela quiser eles podem ir buscá-la para protegê-la, mas que dessa forma eles não conseguirão prender Ekta e muito menos Taskin. Ira então diz para o policial que vai aguardar até amanhã, pois quer muito que Ekta seja preso. Enquanto isso, Orhun está em seu escritório pensando em Ira e em Sarah. Ele está muito preocupado com as duas. Orhun então se lembra das palavras de Ira, mandando ele deixar ela em paz. Orhun então diz para si mesmo que Ira não quer ele mais em sua vida e que, portanto, ele não pode mais pensar nela. Nesse momento, Erhan chega no local e pergunta para Orhun se ele tem algum problema. Orhun responde que não, mas pede para que Erhan vá vigiar a casa onde Ira está morando com Ekta para garantir que Ira está bem. Elif acorda de seu sonho completamente assustada. Elif então diz para si mesma: Deus me perdoe, que tipo de sonho é esse? Que Deus me dê sorte e me ajude. Senhor, por favor, não me faça fazer o mal. Por favor, não me separe do que é certo. Elif então começa a fazer uma oração. Enquanto isso, Ekta está preso no quarto. Ele então começa a gritar para Ira abrir a porta para ele. Ekta então começa a gritar, chamando Ira de inútil e dizendo para Ira que ela precisa abrir a porta para ele. Até que, após alguns segundos, Ira realmente vai abrir a porta para Ekta. E Ekta acha estranho o fato de Ira realmente ter ido abrir a porta para ele. Ira então entra no quarto e diz: Você está bem? E Ekta olha surpreso para Ira. Ira então coloca uma bolsinha em cima de uma mesinha que tem no quarto e começa a retirar alguns remédios de dentro dele. E Ekta então pergunta para Ira por que é que ela abriu a porta para ele. Ira então diz para Ekta que ele não é esse tipo de homem e que ela não conheceu essa versão dele. E diz para Ekta que ele se perdeu. E diz para Ekta que sabe que ele está passando por momentos difíceis e ela entende isso. Ira então diz para Ekta que todas essas coisas difíceis fez ela perder o equilíbrio e acabou realizando coisas impossíveis. Ira então diz para Ekta que a única coisa que ela quer nessa vida é sua filha. Ira então pede para que Ekta se recomponha para que eles possam continuar. E Ekta então diz para Ira: Ok, você sabe que eu faria qualquer coisa pela minha filha. Eu gostaria de não ter perdido o controle ontem, Ira. Me desculpe, vamos devagar. E diz para Ira que tudo será do jeito que ela quiser. Ira então diz: Sim, Ekta, assim será perfeito. Ira então começa a fazer um curativo no machucado que fez na cabeça de Ekta quando quebrou um vaso de vidro na cabeça dele. Enquanto isso, Orhun amanhece o dia acordado. Ele não conseguiu dormir. A Afif vai desejar bom dia para seu filho. Orhun responde o bom dia de Afif. Afif então se aproxima de Orhun e diz: Fazia muito tempo que nós não desfrutávamos de uma manhã tão calma e silenciosa, não é mesmo, filho? Orhun então apenas faz sinal positivo com a cabeça. A Fifi acaba passando um pouco mal. Orhun então pergunta para a Fifi se ela está bem. A Fifi responde que sim e diz para Orhun que apenas está um pouco cansada. A Fifi então diz para Orhun que vai deixá-lo trabalhar. A Fifi sai do escritório de Orhun e acaba encontrando com Sultana no corredor da mansão. Sultana então avisa a Fifi que deixou o café da manhã para ela no quarto e mostra para a Fifi o celular dela, aonde contém mensagens do advogado de Orhun, aquele que está chantageando a Fifi. A Fifi então lê a mensagem e na mensagem está escrito: Espero que você se lembre do que eu te disse ontem. Aguardo notícias suas. Sultana pergunta para a Fifi se há algum problema.
Afif então diz para a sultana que o advogado está chantageando ela e pede para que sultana cuide dele sem causar mais problemas. Sultana diz para Afif que ela deve ficar despreocupada, pois ela vai resolver o assunto. Enquanto isso, Elif está preparando o café da manhã. Aziz então chega na cozinha e pergunta para Elif se a caixa de costura está quebrada. Elif responde que sim e diz que ela perdeu a agulha. Aziz então pede para que Elif se arrume, pois eles vão sair. Elif então pergunta para Aziz para onde eles estão indo. Aziz então diz para Elif que eles vão para a cidade de Up Sultan. Elif então começa a se lembrar de quando estava conversando com o Aziz na sala de jantar da casa, e ela disse para Aziz que gostaria muito de conhecer aquela cidade. Susan acaba escutando a conversa de fora da cozinha. Ela então entra rapidamente na cozinha e se oferece para ir junto com os dois, mas Aziz diz para Susan que infelizmente dessa vez ela não poderá ir e diz para Susan que pode levá-la em uma outra oportunidade. Aziz então diz para Elif que ela deve se aprontar agora, pois eles precisam sair cedo. Aziz então manda Susan terminar de preparar o café da manhã. Susan, como vocês podem perceber, ficou realmente muito feliz. Observação, para quem não me conhece, isso é totalmente irônico. Enquanto isso, Orhun está em seu escritório trabalhando. Ele recebe uma ligação. É Daphne. Daphne chama Orhun para tomar um café com ela. Orhun aceita o convite de Daphne. Eles então encerram a ligação e Daphne esbanja um sorriso enorme, já que aparentemente acredita fielmente que talvez agora tenha alguma chance com Orhun. Enquanto isso, Ira, Sara e Ekta estão na sala da casa. Ira está dando café da manhã para Sara. Sara pergunta para Ira como seu pai machucou o pescoço e Ekta então diz para Sara que ele bateu a cabeça na porta e que foi apenas um pequeno acidente e pede para que a garota não se preocupe com isso. E Ekta então pede para que Sara esqueça isso e pergunta para a garota o que ela vai querer fazer quando eles voltarem a morar na casa antiga dele. Sara fica em silêncio e Ekta então promete a Sara que eles voltarão a ser a família feliz que eles eram no passado. Nesse momento, Taskin manda uma mensagem para Ira e Ekta lê a mensagem. E na mensagem está escrito que eles devem se encontrar no parque próximo à casa onde eles estão morando, dentro de 30 minutos. E Ekta então diz para Ira que eles devem levar Sara ao parque, pois assim Taskin não vai desconfiar de que ele está armando um plano contra ele. Ira então pergunta para Ekta se é realmente viável levar Sara, pois pode ser muito perigoso para a garota. E Ekta então diz para Ira que os homens dele estarão ao redor do parque e que não será perigoso para a menina. Ira acaba concordando com Ekta para evitar brigas, mas Ira está muito nervosa e realmente não gostaria de meter Sara nisso. Ira então leva Sara para o quarto para colocar uma roupa na menina, para poder levá-la ao parque. E Ekta então liga para Ibrahim e pede para que ele esteja no parque próximo à casa onde eles estão morando dentro de 30 minutos, pois ele vai se encontrar com Taskin ali. E Ekta então pega uma arma e sai da sala. Enquanto isso, é possível ver que Erhan, o investigador de Orhun, está espiando a casa de Ira. Nesse momento, Ira, Sara e Ekta saem da casa. Erhan rapidamente disfarça, fingindo que está arrumando o seu carro. Ira e Ekta e Sara passam por Erhan sem notar a presença dele. Ira, Sara e Ekta seguem em direção ao parquinho próximo à casa onde eles estão morando, pois lá eles vão se encontrar com Taskin e Erhan está seguindo eles. Enquanto isso, Elif e Aziz estão sentados em um banquinho na cidade onde Elif queria conhecer. Elif diz para Aziz que a cidade tem uma atmosfera tão diferente. Elif então começa a contar para Aziz que o nome daquela cidade, que é o nome de um profeta da religião deles, foi batizada assim por conta daquele profeta. Elif então começa a contar a história do profeta para Aziz, de toda a sua trajetória até o dia em que ele morreu na cidade e a cidade foi batizada com o nome dele. Aziz fica impressionado com o fato de Elif saber tanto sobre a história daquele profeta e do fato dela conhecer muito bem a religião deles. Elif então diz para Aziz que, na opinião dela, esse profeta é um guardião espiritual para cada anfitrião daquela cidade. Em todo momento, Aziz se mantém atento ao que Elif está lhe dizendo. Aziz então olha para Elif e diz: "Você é uma pessoa que ora muito, então com certeza o profeta também é um guardião espiritual para você." Elif então diz para Aziz que com certeza o profeta também é um guardião para ele. Aziz então confessa para Elif que nunca fez nenhuma oração. Elif se assusta e diz: "Você nunca orou?" E diz: "Minhas orações são aceitas sempre. Deus me livre nunca orar. Se você quiser, eu posso te ajudar e com certeza você começará a ter esse hábito de forma instantânea.
Basta que você diga ao profeta tudo o que você gostaria que acontecesse e todos os problemas de seu dia. E também agradeça pelas coisas boas que acontecem no seu dia. E diz para Ásiques que se a oração que ele fizer for de dentro do seu coração, com certeza ela será aceita. Enquanto isso, Rashed está trabalhando e acaba encontrando alguns sacos de lixo das coisas de Ira e de Sara que foram retiradas do quarto a pedido de Orhon. Ele então começa a mexer nas coisas e acaba encontrando alguns brinquedos, alguns quebra-cabeças e também encontra o lenço de Ira. Rashed então começa a dizer para si mesmo que se ele der aquele lenço para sua sultana, com certeza ela vai perdoá-lo e deixará que ele volte a morar na casa com ela. Mas Rashed acaba deixando o lenço voar. Nesse momento, Orhon está saindo da mansão e adivinha, ele acaba dando de cara com o lenço que Rashed deixou voar. Orhon então olha para o lenço de Ira bem na sua frente e fica paralisado olhando para o lenço. Orhon então se aproxima do lenço e o pega do chão. Orhon então começa a olhar para o lenço. Seu olhar é triste. Orhon então começa a se lembrar de um momento em que passou com Ira, quando eles acamparam com Sara na floresta. Orhon também se lembra das palavras duras de Ira, mandando ele deixar ela e sua família em paz, e batendo a porta na cara dele. Orhon volta de seus pensamentos e respira fundo, pois realmente está muito difícil para ele viver esse momento. Orhon então diz para si mesmo que ele precisa esquecer o passado e olhar para frente. Nesse momento, Rashed chega até Orhon e pede perdão por ter deixado o lenço voar e diz para Orhon que estava retirando o lixo da mansão. Orhon então entrega o lenço para Rashed e sai da mansão sem olhar para trás. Enquanto isso, Gurbuz está no hospital cuidando de Ecê. Gurbuz tenta desesperadamente fazer com que a garota coma, mas Ecê diz para Gurbuz que não está com fome. Gurbuz tenta contar histórias engraçadas para a garota para tentar animá-la, mas infelizmente Ecê continua muito depressiva. Ecê diz para Gurbuz que não está com fome e que nem água nesse momento vai passar pela sua garganta e pede para que Gurbuz não insista. Gurbuz então diz para Ecê que isso é uma questão de tempo até que a fome dela volte. Gurbuz então diz para Ecê que precisa sair por um momento, mas que logo voltará. Nesse momento, Ecê recebe uma ligação de Susan. Susan pergunta para Ecê como ela está e diz para Ecê que está muito preocupada com ela. Susan então diz para Ecê que tem uma notícia excelente para dar a ela. Ecê pergunta o que é. Susan então conta para Ecê que dentro de uma semana Elif vai ir embora da casa deles, pois o pai dela virá buscá-la. Susan então enche Ecê de esperanças e pede para que a garota fique bem logo, pois ela vai precisar de toda a sua saúde para reconquistar Aziz, assim que Elif for embora da casa deles. Elas então encerram a ligação e o sorriso no rosto de Ecê é visível até na China. Susan então diz para si mesma que com certeza tudo agora ficará bem. Susan não gosta de Ecê, mas Gurbuz é muito rico e Susan gosta de dinheiro. Enquanto isso, Ecê começa a comer, pois recuperou todo o seu ânimo. Gurbuz então volta para o quarto e acaba vendo Ecê comendo. Gurbuz então fica muito feliz com a recuperação repentina de sua irmã. Gurbuz então se senta ao lado de Ecê e os dois começam a comer. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal se ainda não for inscrito. Obrigado por assistir, até o próximo vídeo.